Boa noite mais uma vez, pessoal. Vamos dar início à nossa segunda webinar. Sejam bem-vindos. Ah, essa noite nós vamos abordar aqui a timpanometria de banda larga. Eu vou conversar um pouquinho com vocês primeiramente, introduzir um pouco do exame, os diferenciais do exame em relação a uma timpanometria tradicional, os benefícios clínicos, e depois nós vamos ter a presença do Dr. Marcelo Pisa. Ele que é médico e graduado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e tem residência médica pela Universidade de São Paulo e mestrado em otorrino pela Universidade de São Paulo. E ele vai trazer um pouquinho da experiência clínica dele com esse exame. Antes da gente iniciar, então, eu só vou orientar vocês que, ao final, nós vamos responder as perguntas e, por gentileza, não colocar as perguntas no chat, tá? Vocês têm um espaço aí na barra de tarefas de vocês, que é o Question and Answer. Então, por gentileza, digitem as perguntas de vocês todas no Question and Answer, para ficar mais fácil de localizar no final, que às vezes no chat a gente acaba não localizando a pergunta e pode passar aí a sua dúvida e não ser respondida, tá? Então, todo mundo que tiver perguntas, por gentileza, no Question and Answer, tá bom? Então, vamos lá. Vamos iniciar a nossa noite. Deixa eu só tirar essa janelinha daqui. E vamos lá. Então, eu sou Marina, sou coordenadora aqui de suporte clínico e treinamento na Interacústicos do Brasil. Eu vou iniciar com vocês falando um pouquinho da timpanometria de banda larga e das medidas de observância. Aqui no título está na população pediátrica, mas não é esse o foco, tá? O foco é na população em geral. Então, antes de falarmos aí da timpanometria de banda larga, que é o assunto foco de hoje, vamos falar um pouquinho do tom de sonda de 226 Hz e de 1000 Hz, que são os tons de sonda que todos já conhecem, que todos trabalham, né? O que nós já estamos acostumados aí no nosso dia a dia clínico e na prática clínica, né? Então, uma timpanometria aí com tom de sonda de 226 Hz, que é a mais comum, né? Qual é o princípio físico de um equipamento que tem esse tom de sonda? Não é a sonda em si que muda, né? A sonda é a mesma, tanto para 226, quanto para 1000, quanto para banda larga. O que vai mudar é a frequência, né? O tom de sonda, do que está o tom desse estímulo, essa frequência da onde está sendo dado esse estímulo. Então, o princípio físico do equipamento, ele vai ter um alto-falante, uma bomba de ar e um microfone, né? Então, o alto-falante para dar esse estímulo, a bomba de ar para poder aí fazer a pressão nessa orelha média e o microfone para captar essa questão, né? Captar aí e fazer toda essa avaliação da orelha média. Então, aqui seria a ponta da sonda, né? Claro que sem a oliva, é uma ponta de sonda que está aberta, só para vocês verem a questão do microfone e do alto-falante. E aqui eu tenho a bomba de ar, tá? A bomba de ar ela já está com suporte, ela está bem completa aqui, é uma ilustração, a bomba de ar, aqui é uma foto realmente da sonda, e aqui é uma ilustração. Então, esse é o princípio físico do equipamento, de uma timpanometria normal, do qual estamos aí acostumados a trabalhar, né? Traz muita informação clínica, né? A avaliação da orelha média, ela é extremamente importante, porém, acaba trazendo algumas limitações também, né? Esse tom de sonda de 226 Hz. Então, quando eu uso esse tom de sonda de 226 Hz, coincidentemente, o volume e a compliância, eles são achados numa mesma proporção aí de 1 para 1. E a gente tem as classificações de curvas, né? As mais conhecidas são A, B e C, claro que tem as outras curvas, então a R, a D, enfim, as classificações que já estamos acostumados, né? Quando eu tenho uma orelha normal, uma orelha média normal aí, seria a tipo A, né? E os outros tipos aí vão trazer aí uma ideia de como que está se comportando essa orelha média, e junto de outros exames a gente acaba chegando aí num diagnóstico.
né? Mas quando eu estou falando desse exame, né, dessa avaliação da orelha média com esse tom de sonda de 226 Hz, a gente tem muito também a questão de sensibilidade e especificidade, principalmente da curva B, né? Então, os estudos mostram que ela tem uma alta especificidade e uma baixa sensibilidade, né? Quando se diz respeito a uma curva B. Quando a gente fala de uma curva B, né, o que que vem já à mente? Uma provável aí efusão, um fluido em orelha média, mas não necessariamente outras curvas, o paciente pode, não necessariamente outros tipos de curvas que são apresentados no exame, não quer dizer que o paciente não possa ter também a efusão ou fluido em orelha média. Então, essa efusão em orelha média também pode estar presente quando eu tenho uma curva A, por exemplo, ou uma curva C. Não vai ser exclusividade da curva B, né? Então, muitas vezes, só com as informações que nós temos com a timpanometria no tom de sonda de 226 Hz, alguma coisa pode acabar passando, né? Essa questão até da efusão da orelha média pode acabar passando por poder ser apresentada também em outros tipos de curva, onde, na verdade, nós esperamos outro estado, né? Outro status de orelha média. E a gente pode acabar perdendo aí casos com efusão de orelha média. Outra limitação do tom de sonda de 226 Hz é quando eu falo em bebês abaixo de 6 meses, né? Então, a timpanometria de 226 Hz, ela tem também uma baixa sensibilidade para fazer exame nos bebezinhos aí antes de 6 meses. Então, eu tenho aí nesses bebês eu tenho algumas alterações de orelha externa e média, né? Eles têm uma parede muito molinha de, de conduto em si e pode perder aí essa questão da sensibilidade no momento do exame, né? Então, muitos estudos mostram que tons mais altos de sonda acabam sendo mais recomendados para esses bebezinhos aí abaixo de 6 meses. Então, é o que a gente acaba realizando aí, a imitanciometria com tom de sonda de 1000 Hz, né? Então, os estudos comprovam que para os bebezinhos abaixo de 6 meses, acaba sendo mais recomendado 1000 Hz. Então, acaba sendo mais uma limitação quando a gente pensa em 226 Hz. E, pelo Joint Committee, a gente tem que incluir, sim, as medidas da função de orelha média na bateria de teste antes dos 3 meses de idade. Então, quando a gente pensa em triagem auditiva neonatal e todo o diagnóstico, né? Então, a gente tem temos que ter um programa efetivo de triagem auditiva neonatal para triar, né? Ver os bebezinhos que realmente têm uma chance ali de perda auditiva, que provavelmente tem uma perda auditiva, e tem que mandar para um diagnóstico quanto antes. Então, a gente sabe de toda a importância de um diagnóstico precoce. E quando a gente está falando de bebezinhos, né, quando falamos de bebezinhos, é muito importante que se siga o princípio do cross-check. E, entre todos os exames aí que a gente precisa para poder ter um diagnóstico, tá a análise de orelha média, então as medidas aí para mensurar essa função de orelha média. Então, uma imitanciometria, uma timpanometria. E, pensando aí, antes dos 3 meses, a gente acaba tendo que realmente utilizar o tom de sonda de 1000 Hz. Com 226 Hz, a gente acaba aí perdendo essa questão da sensibilidade. Nessa população, é muito comum ter alteração de orelha média, né? Isso pode acabar dificultando ou atrasando aí um diagnóstico audiológico e, claro, que vai afetar desenvolvimento auditivo, desenvolvimento de fala e de linguagem. Então, a gente tem que ter muita atenção com essa população. Mas se abaixo dos 6 meses é recomendado 1000 Hz, né? Qual vai ser a nossa conduta acima de 6 meses? Né? 226 ainda pode apresentar uma baixa especificidade, 1000 Hz, a gente acaba tendo que interpretar a curva de uma outra forma, não é exatamente igual, interpretamos 226 Hz, então tem essa dificuldade também da interpretação, enfim. Acima de 6 meses, tem muitos clínicos que acabam testando as duas, né? Então, faz um exame com 226 e um em 1000 Hz e compara esses resultados.
Mas quando a gente está falando de bebê, você tem um tempo ali para fazer uma bateria de exames, né? A gente precisa de uma bateria de exames, não é um exame que vai dar o diagnóstico, e da colaboração do bebê. Então, fazer aí 2 exames e comparar resultados também pode não ser a melhor das opções, né? Pensando num tempo que eu vou gastar aí da minha bateria de exames, num tempo que eu vou utilizar da minha bateria de exames para poder analisar a orelha média em si. Então, agora que a gente viu um pouquinho dos exames ao qual estamos acostumados aí, né? O tom de sonda que estamos acostumados a trabalhar, 226 mil Hz, né? E a qual população cabe cada uma, e as limitações que elas trazem, vamos falar um pouquinho da timpanometria de banda larga e das medidas de absorvância. Antes de falar, eu vou só passar um vídeo para vocês terem um pouco um conhecimento do exame, né? Uma visão macro aí do exame, e depois a gente vai para as especificidades do exame. Deixa eu só ver se eu compartilhei o som do vídeo com vocês. Ah, está compartilhado. Vamos lá. Welcome. We are Intra-Acoustics, the global market leader in solutions for tympanometric testing. Our solutions are found in most clinics around the world, a fact we consider with great humility. What we are fiercely proud of are our innovative solutions. 50 years of evolution and research into middle ear analysis has focused on refinement of existing procedures and technologies. What we present today is therefore nothing short of a revolution: wideband tympanometry. So far, the limitations such as using only a single frequency to test the middle ear have been tolerated, simply for lack of a better system. At Intra-Acoustics, we started thinking about what it would take to advance the understanding of the middle ear. What was lacking? We've cooperated with the leading researchers in the field, and together we have developed a solution that provides more data and more accuracy. A single measurement is carried out that generates 3D tympanograms for all probe tone frequencies, and all this is presented graphically in one simple procedure. At first glance, this mountain of data may appear overwhelming, but in actual fact, all relevant information is easily accessible, immediately. Traditional measurements of the tympanic membrane and the middle ear's ability to transfer sound energy is limited to single frequency testing. Sound arrives here, strikes the tympanic membrane, and some of it is absorbed towards the inner ear, while the rest is reflected and remains here in the ear canal. Let me illustrate. So far, technology has allowed us to examine single-frequency tympanograms at 226 Hz, or 1 kHz when testing infants. However, the middle ear is a multiple-frequency transducer for speech and environmental sounds. This is what we work with today. This is what we will work with in the future. A mountain of data. Wideband tympanometry measures all tympanograms from 226 Hz to 8 kHz in a single fast pressure sweep, using the same procedure as classic tympanometry. Here you see the tympanometric response to all frequencies in a normal ear. The mountain ridge is where we have maximum absorbance, just as we know it from tympanometric peak pressure in classic tympanometry. And here you can directly see the middle ear's ability to absorb sound energy at tympanometric peak pressure.
or at ambient pressure. And for ease of evaluating this, a simple absorbance graph is available. Middle ear pathologies and abnormalities generate distinctive absorbance landscapes that are easily identifiable and detectable with wideband tympanometry. This means that we are able to distinguish between a number of middle ear conditions simply by studying the absorbance or landscape that is generated in this 3D tympanogram. These can be different pathologies like perforated tympanic membrane, fluid in the middle ear, otosclerosis, disarticulation of the ossicular chain, semicircular canal dehiscence. They all generate specific absorbance characteristics. Besides surgery, this constitutes the strongest and most reliable indication of the actual middle ear condition to date. Won't examiners drown in data, and won't this complicate the analytical and diagnostic procedures? No. The key measurements can be read as easily as they can today. Choose the tympanograms for the frequencies that are to be examined, and all other data is filtered away. The testing procedure remains the same as it is today, but instead of carrying out multiple tests, access is obtained to tympanograms for all frequencies in a single pressure sweep. This simplifies and optimizes the process. In addition to this, we get a clear and easily accessible absorbance graph revealing middle ear conditions and pathologies. This serves as a phenomenal screening tool, and it will help to improve diagnostics, especially in more complex cases. Interacoustics has transferred decades of experience and careful studies into a revolutionary piece of equipment. New territories have emerged for those who wish to push the boundaries of our understanding of the middle ear, or for those who just want more information out of the time spent with patients. We have used evolution to create a revolution. Wideband tympanometry, a mountain of data. Então, isso é um pouquinho, né, do que é a timpanometria de banda larga. Vamos aprofundar agora nos dados que ela traz, né? Então, como a gente viu no vídeo, em uma única varredura, a gente vai conseguir mensurar aí centenas de timpanogramas de 226 Hz a 8.000 kHz. Então, a gente tem uma análise de status de orelha média muito mais abrangente, né? Em uma faixa de frequência que inclui, inclusive, espectro de fala, que praticamente uma faixa de frequência aí de um audiograma. Então, é uma única varredura para centenas de timpanogramas aí dessas diferentes frequências, né? É o mesmo método de aplicação de uma timpanometria tradicional, né? Então, é com o Titan. O Titan também já ele tem os módulos, é um opcional, na verdade, né? O módulo da timpanometria de banda larga. Ele é um imitanciômetro, ele tem aí um módulo de 226 Hz, tem um módulo de 1.000 Hz, né? 226 e 1.000, e tem esse módulo adicional da banda larga. Então, a estrutura do equipamento é a mesma, a sonda é a mesma, só que ele tem um módulo da banda larga que vai conseguir fazer essa questão da timpanometria de banda larga. A forma de fazer o exame também é a mesma, né? Então, o paciente tem que estar quietinho, né? Se for bebê, de preferência dormindo. Tem que ter uma boa colocação, então uma escolha adequada do tipo de oliva que eu vou acoplar nessa sonda para poder vedar bem esse conduto, né? Vai ser aplicada aí a questão da pressão, enfim, eu tenho que ter um conduto bem vedado para não ter vazamento de som, enfim, todas as mesmas boas práticas em que eu tenho para realizar um exame da timpanometria comum, né, de 226 ou de 1.000 Hz, eu vou ter com a timpanometria de banda larga. E é tão rápido quanto também a aplicação do exame. Porém, eu vou ter mais dados em relação às timpanometrias aí de 226 e de 1.000 Hz, né? Então, eu tenho muito mais informações que uma TIMP tradicional, né? O gráfico que vai ser aí plotado na tela
é um gráfico diferente, ele é um gráfico 3D, como a gente viu aí na animação do vídeo, né? Além do gráfico 3D, claro, eu vou ter acesso ao gráfico do timpanograma tradicional, eu vou ter uma média desse timpanograma de WBT, né, wideband, que é a banda larga, é o timpanograma aí de banda larga. Eu vou ter valores e gráficos da absorvância e eu vou ter também valores de frequência de ressonância, né? Então, a gente tem aí um compilado de dados que vão trazer aí mais informações para complementar o meu diagnóstico, tá? E qual é o estímulo utilizado, né? É o Broadband Click, né? Um estímulo aí a 94 dB SPL, pico equivalente, e uma taxa de aproximadamente 21,5 Hz. Então, o clique em si, né? O estímulo clique, ele tem essa forma aqui de curva. Não é o clique que é utilizado para a gente conseguir fazer essa mensuração dessa centena de timpanogramas aí de 226 a 8.000 Hz. É o clique wideband, então muda até o formato da onda. Ó, esse aqui é o formato desse clique wideband, tá? Então, esse é o estímulo que é utilizado pelo Titan para poder traçar essa timpanometria de banda larga. E vamos começar, então, aqui a aprofundar um pouquinho nas informações, ver que informações que esse exame traz. Então, a primeira coisa que ele traz e que aparece na tela para a gente é o gráfico 3D. E esse gráfico ele vai ter aí 3 eixos, né? Então, ele tem o eixo X, que é a frequência em Hertz, né? O eixo Y, que é a porcentagem da absorvância, e o eixo Z, que é a pressão em DAPA. Então, se a gente olhar aqui, ó, na curva, esse desenho, é o desenho do timpanograma que a gente está acostumado a ver aí em 226 Hz, por exemplo, tá? Aqui no pico da onda eu tenho a linha da absorvância, que a gente pode ver um gráfico depois só da absorvância, a gente vai chegar lá. E aqui são as frequências. Então, aqui, ó, eu vou dar o exemplo do gráfico sendo traçado. Que é na orelha de um adulto. E é esse o gráfico que aparece, essa já é a tela do Titan, é o software do Titan. E além do gráfico 3D, eu falei para vocês que tem uma série de outras informações, né? Onde eu encontro cada uma dessas informações. Então, vamos lá. Aqui no gráfico, eu posso ver aqui, como eu falei, a representação do timpanograma tradicional. Eu posso ver a linha da absorvância, ó, aqui no pico na crista da onda, e depois ela em um gráfico. E aqui no cantinho, eu posso ver o valor da frequência de ressonância, tá? E a gente vai ver mais para frente no que isso vai nos ajudar. Aqui nessa aba de timpanograma, eu consigo ver o timpanograma traçado para 226 Hz, para 1.000 Hz e a média do timpanograma de WBT. E na aba de absorvância, eu consigo ver o traçado da absorvância com e sem pico de pressão e comparar com a normalidade para cada faixa etária. Porque eu vou ter uma absorvância esperada para cada faixa etária. E aí, esse traçado da absorvância ele vai me permitir ver se está dentro dessa faixa de normalidade ou não. Então, aqui eu estou mudando, né, para vocês verem cada faixa etária. Essa timpanometria eu fiz num adulto, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho da absorvância, né? O que é essa medida de absorvância? Ela é a razão entre a energia que é absorvida pela orelha média
e a energia incidente apresentada no meato acústico externo, onde 0, nenhuma energia foi transferida para essa orelha média, e 1, ou 100%, toda a energia foi transferida para a orelha média. No Titã, isso é dado em porcentagem, né? Então, 0 ou 100%. Então, a absorvância é igual a 1 menos a reflectância, né? É a razão entre a energia refletida e a energia incidente, que é apresentada no meato acústico externo. Então, o gráfico da absorvância, o que ele vai nos mostrar aí? A quantidade de energia que foi absorvida pela orelha média, né? Então, diferentes gráficos aí de absorvância que eu posso obter entre os exames, eles podem indicar diferentes patologias de orelha média, além de ajudar muito na interpretação, né, e na classificação do padrão dos tipos de curvas aí mais tradicionais, A, B, C, né, as mais vistas, as mais tradicionais, as classificações mais utilizadas. E o legal da absorvância é que eu posso traçar ela com ou sem o pico de pressurização. Sem a pressurização, é interessante para a gente fazer um monitoramento aí em um pós-operatório, por exemplo, onde eu não posso aplicar pressão. Então, eu consigo traçar essa absorvância sem a pressão e ter um status aí de como está essa orelha média. Aqui, então, ó, eu tenho um exemplo. Em vermelho é o que eu obtive de absorvância, e aqui essa sombra cinza é a normalidade para cada faixa etária. E, além disso, eu posso também ver o que é esperado para diferentes condições de orelha média absorvância. Então, por exemplo, efusão de orelha média, pressão negativa, uma otosclerose, que eu espero num caso de perfuração, descontinuidade de cadeia ossicular, e aqui uma sonda mal colocada e uma sonda bloqueada, tá? Então, eu consigo aí ver o que eu espero de absorvância para cada uma dessas condições, para cada um desses status de orelha média, que vai acabar contribuindo também aí para o meu fim diagnóstico. E a timpanometria de banda larga mais a absorvância mostra aí uma maior sensibilidade, claro, em identificar alterações condutivas em neonatos, né? Quando eu tenho membrana timpânica perfurada, fluido em orelha média, né? Autosclerose, disfunção de cadeia ossicular, deiscência de canal semicircular, entre outros. Então, tem bastante estudos bem legais do KIF em relação à WBT e à absorvância, né? E o legal é que essa absorvância ela pode prever aí as efusões de orelha média em crianças de 0,5 a 7 anos, né? E a gente sabe que nessa idade, em crianças, né, é muito comum a questão da efusão em orelha média. E isso acaba evitando um diagnóstico audiológico aí tardio. E quais são as características de absorvância que eu posso acabar encontrando aí nos meus exames, né? Então, em uma perfuração de orelha média, por exemplo, esse um exemplo de uma curva A, né, de um gráfico 3D para a orelha média com status de normalidade, e aqui um gráfico 3D para uma orelha média, onde eu tenho perfuração de membrana timpânica, né? Então, as medidas aí, elas são constantes ao longo da faixa de pressão. A absorvância, ela aumenta em comparação à membrana timpânica íntegra, principalmente ali nas frequências mais baixas, abaixo de 2 kHz. Eu tenho um aumento da absorção mais expressivo em perfurações que são menores, tá? E conforme o tamanho da perfuração, conforme aumenta, né, esse tamanho de perfuração, aumenta a frequência de maior absorção, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos do gráfico de absorvância, né? Aqui eu tenho uma perfuração maior, aqui eu tenho uma perfuração menor. E quando eu tenho fluido em orelha média,
né? Aqui eu vou ter uma absorvância em frequências mais baixas, em um nível muito baixo, né? E nas frequências mais altas, ela também pode ser reduzida, mas não é observada em todas as orelhas, tá? Então, aqui embaixo eu tenho um exemplo de absorvância para fluido em orelha média. E quando eu estou falando de uma otosclerose, por exemplo, né? Eu vou ter absorvância em frequências mais baixas, inferior a 1, 2 kHz. Ela é reduzida, né? À medida que aumenta essa fixação aí da cadeia ossicular. Em frequências superiores a 1, 2 kHz, normalmente elas não são muito afetadas em relação à normalidade. Na descontinuidade de cadeia ossicular, então, eu vou ter uma absorvância com pico expressivo abaixo de 1000 Hz, né, como a gente vê aqui na imagem, e ela aumenta aí abaixo de 900 Hz e diminui entre aqui 2,5, 3 kHz. Além da absorvância, existe uma outra informação aí na timpanometria de banda larga, que é a frequência de ressonância, né? E o que é essa frequência de ressonância? Então, se a gente pensar na ressonância da orelha média, vai ter uma propagação aí mecânica do som do conduto auditivo externo para a cóclea, que vai ser controlada pela massa dos nossos ossículos e pela elasticidade da membrana timpânica. Então, a gente tem ligamentos aí da orelha média, tem tendões, tem fechamento de ar, tem atrito, e tudo isso gera uma impedância na entrada do som na orelha média, né? Esse som que vai atingir aí a cóclea. Em consequência disso, se a fonte sonora emitida ela apresentar uma onda sonora que a frequência ela coincida com a desse sistema, as ambas vão entrar, tanto o estímulo dessa onda sonora quanto esse sistema, eles vão entrar em ressonância, né? Então, o valor da frequência de ressonância, ele vai indicar também aí algumas patologias de orelha média, né? Por quê? Porque geralmente a patologia de orelha média, né, ela pode ser considerada aí pela dominância de massa e dominância de rigidez. Então, dependendo do valor da frequência de ressonância que eu encontrar nesse exame, eu vou saber se eu tenho uma dominância de massa ou uma dominância de rigidez. E aí, claro, junto aos outros dados que eu vou ter nesse exame, eu posso também aí ter um diferencial no meu diagnóstico em relação ao status dessa orelha média e de qual patologia ela pode apresentar. Então, eu tenho aí essas informações adicionais, né, de alteração na condução do sinal acústico. E também muda de acordo com a idade. Então, eu vou ter um parâmetro de frequência de ressonância para adulto e um parâmetro de frequência de ressonância para criança, tá? Então, para adulto, de 800 Hz a 1.200 Hz, e para criança, de 250 Hz a 600 Hz. Então, quando eu penso em frequência de ressonância, se eu tenho aí uma orelha média com dominância de massa, essa frequência de ressonância tende a ser menor. E se eu tenho uma orelha média com dominância de rigidez, a frequência de ressonância tende a ser maior, né? E o que a gente encontra em dominância de massa, por exemplo? Efusão de orelha média, hipermobilidade, flacidez de membrana timpânica, descontinuidade da cadeia ossicular. Quando eu falo em dominância de rigidez, fixação da cadeia ossicular. Então, por exemplo, uma otosclerose, tá? Então, só lembrando, o valor da frequência de ressonância, ele fica aqui embaixo, aonde eu passei o mouse. E eu posso mudar na aba de timpanograma, o meu terceiro timpanograma, que seria a média da timpa de banda larga, para a frequência de ressonância, e vai aparecer ele de forma gráfica. O valor, claro, é o mesmo que a gente viu ali na primeira tela do exame. A outra informação que nós temos é a média do timpanograma de banda larga. O legal dessa média do timpanograma de banda larga, ele vai ser uma média aí feita de acordo com... Vai mudar essa média, né? As frequências escolhidas para fazer essa média, de acordo com cada faixa etária, muda.
E é bacana porque essa média, como eu posso explicar? Ela evita, entre aspas, ruídos do exame. Então, se eu tenho um bebê que está se mexendo um pouquinho mais, que é um pouco mais. Claro que se ele estiver chorando, esperneando, não vai dar para fazer o exame, mas se ele for um pouco mais chorosinho, se mexer um pouquinho mais, ela acaba aí conseguindo ser bem interpretada, porque ela é como se ela filtrasse um pouco desse ruído, tá? Então, acaba sendo também uma informação bem bacana. E sempre vai ter o sombreado da normalidade dela também em relação ao que foi traçado. Então, se a gente pensar aqui no timpanograma de 1000 Hz e no de 226 Hz, a gente consegue também as duas informações aqui de acordo da tela. E as pesquisas elas mostram que os problemas de orelha média em criança, eles podem ser detectados com a média entre 800 Hz e 2000 Hz. Então, aqui, ó, nessa faixa. E essa média vai ser calculada pela média do valor da absorvância nesse range de frequência. Enquanto que para adulto, o range vai de 800 a... Não, perdão. O range vai de 800 para bebê e para adulto, né, acima dos 6 meses e adulto, enfim, de 375 a 2000 Hz. Então, aqui que vai ser calculada a média do timpanograma de banda larga para cada um. Então, como eu falei para vocês anteriormente, é menos sensível a esses movimentos de ruído, né, da sonda, principalmente em pacientes difíceis de testar. E geralmente a gente acaba, claro, pensando mais nos bebês, né, nas crianças aí. Bebê até recém-nascido, ele acaba dormindo mais fácil, mas os bebês um pouco mais velhos, as crianças um pouquinho mais velhas, às vezes acaba tendo mais ruído realmente, então ela é mais sensível e é fácil de comparar com os dados de normalidade. Então, é mais uma informação que vem aí agregar. E quais são os benefícios clínicos, então, de eu ter esse compilado de dados, todos esses dados em um exame? Vai testar aí diversas frequências de uma só vez, né? Com uma aplicação tradicional e rápida, como em todos os exames. Então, ele tem uma sensibilidade, uma boa sensibilidade, uma boa especificidade, principalmente quando a gente pensa em bebês e crianças pequenas, né? E acaba trazendo mais informações que uma timpanometria tradicional, como nós vimos. Tem aí uma gama de informações. É bacana, porque a gente tem a opção de ver a absorvância sem a pressurização. Então, eu consigo ter um monitoramento aí de pré e pós-operatório, né? Então, eu posso tanto testar quanto traçar essa absorvância sem a pressurização e ter aí um status do que está acontecendo com aquela orelha média. Mesmo num pós-operatório, onde eu não poderia fazer traçar uma timpanometria tradicional por conta da pressão. Tenho informações, então, adicionais aí no diagnóstico de otosclerose, então fica mais fácil de detectar aí no gráfico da absorvância. Aqui no caso da otosclerose, principalmente se eu utilizar o pico de pressão, tá? Eu vou ter uma diferença significativa entre orelhas normais e com otosclerose, né? E a frequência de ressonância, ela também me ajuda nessa questão da otosclerose, não só a absorvância. Por quê? Porque eu consigo monitorar se eu estou tendo uma progressão ou não, né? Então, se aumenta a minha frequência de ressonância, isso quer dizer o quê? Que está tendo uma dominância de rigidez, né? Então, pode ser que esteja aumentando essa questão da otosclerose. E depois que já fez a cirurgia e tudo mais, eu tenho uma cirurgia, se for o caso, claro, eu tenho uma frequência de ressonância mais baixa, também vai me ajudar na questão do monitoramento. Quer dizer que realmente eu tenho não tenho tanta dominância da rigidez assim. Informação adicional no diagnóstico da desarticulação de cadeia ossicular, né? Quando eu faço uma timpanometria de 226 Hz, por exemplo, eu vou ter o que esperado, né, de curva? Aquela curva
com uma complacência estática bem alta, né, para poder desconfiar aí de uma desarticulação de cadeia. Mas não só a própria desarticulação de cadeia pode trazer essa curva com uma complacência estática alta. Se eu tiver uma membrana timpânica, por exemplo, mais fina que o normal, eu também posso ter essa complacência estática mais alta e, de repente, a conduta do médico... De repente, não, né? Se for esse o caso, a conduta do médico não vai ser cirúrgica, diferente, por exemplo, de uma desarticulação de cadeia ossicular, que talvez um procedimento cirúrgico vá aí ser a conduta do otorrino, né? Do médico otorrino. Então, a absorvância e a frequência de ressonância também vai ajudar muito nesse caso, né? Para essa tomada de decisão, para esse diagnóstico mais certeiro aí. A avaliação de orelha média em bebês e crianças pequenas, então a gente já viu aí o quanto acaba também ajudando nessa questão. Então, eu tenho uma representação gráfica de todas as frequências com uma única aplicação, então eu vou conseguir ver 226 Hz, 1000 Hz, consigo ver a média do timpanograma de WBT, que a gente viu que vai escolher aí as frequências de acordo com a faixa etária, e é bem menos sensível à questão do ruído. A frequência de ressonância, para ajudar também, muitas vezes a gente fica na dúvida, é uma curva B, é uma curva C, né? Tá só negativa ou tem também presença de efusão, enfim, o que está acontecendo ali na orelha média daquele bebê, daquela criança pequena. Então, eu tenho a frequência de ressonância e a absorvância também para ajudar nessas questões. Então, eu consigo aí ver diferentes status de orelha média quando comparado à normalidade. Então, aqui eu tenho até, coloquei, por exemplo, uma absorvância, o que é normal aqui, né, esperado para um bebezinho. A efusão de orelha média, como a absorvância acaba sendo esperada, e a pressão negativa de orelha média. E aí, comparando essas questões de absorvância, da frequência de ressonância, e tendo acesso aí aos timpanogramas, tanto de 226 quanto de 1000, e a média da WBT, eu acabo tendo aí, também tendo aí um status de orelha média mais completo, mais certeiro daquele bebê, daquela criança pequena, principalmente pensando nos bebezinhos e nas crianças pequenas, que o diagnóstico precoce é muito importante, né? Super importante. Análise da orelha média também na presença de perfuração e de tubo de ventilação. Então, com uma timpanometria tradicional, a gente consegue detectar também facilmente essa questão da perfuração, né? Principalmente se a gente utilizar aí as medidas qualitativas e quantitativas para fazer essa análise. Mas a timpanometria de banda larga vai também fornecer informações de orelha média além da perfuração ou daquele tubo de ventilação, né? Então, a absorvância, por exemplo, ela vai permitir aí reconhecer outras patologias de orelha média que podem estar ocorrendo ali, né? Então, eu posso ter, por exemplo, uma perfuração de membrana timpânica. Aqui é um exemplo de um paciente, realmente. Ele tinha uma perfuração de membrana timpânica e ele tinha uma desarticulação de cadeia ossicular também acontecendo ali. Se eu tivesse feito só um timpanograma tradicional, talvez eu conseguisse aqui identificar que existe uma perfuração, enfim, mas eu não ia ter esse conhecimento do que está acontecendo ali na orelha média, realmente, além da perfuração, né? Além da membrana timpânica. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho uma absorvância, onde eu tinha tanto a perfuração de membrana timpânica e conseguiu detectar aí também uma desarticulação de cadeia ossicular, né? Então, aqui a absorvância esperada, e aqui ele tinha, ó, esse pico, que é bem característico da curva de absorvância de quem tem a desarticulação de cadeia. Ele também consegue auxiliar no diagnóstico diferencial da deiscência de canal semicircular, né? Então, aqui na Kajima 2013, ele mostrou que a absorvância ela tem 92% de sensibilidade e 72% de especificidade para agregar no diagnóstico diferencial da deiscência do canal semicircular. Claro que ela não vai diagnosticar sozinha, né? Ela vem aí como um diferencial na bateria de exames que a gente sabe aí que tem
para essa questão. E é isso, assim, o que eu queria passar para vocês era mais um geral do exame, das informações que esse exame traz, principalmente das diferenças entre uma timpanometria tradicional, pensando no tom de sonda de 226, que é o mais utilizado, e também de 1000 Hz, pensando nos nossos bebezinhos, aí abaixo de 6 meses, né, nos nossos pequenos. E também o que ela traz aí, os diferenciais, o quanto ela pode agregar, tanto na pesquisa em si, né? Eu acho que cada vez mais, quando eu faço uma busca aí nas bases científicas, tem mais resultados de estudos feitos com a timpanometria de banda larga, com as medidas de absorvância em si, mas também na prática clínica, né? No que ela pode ajudar, e só um pouquinho do que ela pode ajudar, e sempre pensando não como um exame isolado, embora traga muitos dados, mas sempre pensando aí no conjunto de exames que a gente tem que ter em mãos para poder aí chegar no diagnóstico da perda auditiva, e para o médico, claro, o diagnóstico patológico também. Obrigada. Dúvidas podem mandar no Question and Answer, que no final da aula do Dr. Marcelo nós vamos abrir aí, vamos responder. Parou de aparecer minha tela, né? Bom, agora eu quero convidar o Dr. Marcelo Pisa. Ele vai passar um pouquinho mais da parte da aplicação clínica, da prática clínica, com o exame. Boa noite, Dr. Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite, Marina. Tudo Obrigado bem? pelo convite. Estou Eu aqui que me recuperando agradeço. desse monte de informação que você passou. Isso foi muito bom. Muito bom. Que bom, eu agradeço a presença, agradeço a aula, a dedicação. Eu vou pegar já a minha tela aqui. Tá. Acho que você tem que liberar para mim. Deixa eu ver. Stop. Dá uma olhadinha. Agora já acertou. Foi? Foi. Joia. Então, está aparecendo, hein? Tá, Tá? E o meu áudio tá bom também? tá perfeito. Bom, eu estou com um pouquinho de pigarro aí, que eu estou com refluxo exacerbado esses dias. Bom, novamente, obrigado, Marina, pelo convite. Aí é sempre muito bom poder participar aí dos eventos da Interacústicos, né? Eu sou um fã dos equipamentos, né? Trabalho com eles aí há muito tempo já. Eu vou falar um pouco mais aí do uso da timpanometria de banda larga em falhas na triagem auditiva nas crianças pequenas. Por quê? Eu acho que a timpanometria de banda larga e a absorvância principalmente, a grande jogada delas aí é nas crianças pequenas. A autoesclerose era legal, perfuração de membrana timpânica, todos esses outros casos, né? Deiscência de canal semicircular, tudo isso aí pode ser utilizado. Mas, da mesma forma que a eletrofisiologia, no dia a dia da clínica, é para neurodiagnóstico ou para checagem dos limiares, a pesquisa dos limiares auditivos, que faz ECOG, faz P300, faz um monte de coisa, né? Estado estável, mas o grosso mesmo da eletrofisiologia é o BERA, né? BERA para fazer ou neurodiagnóstico ou checagem, pesquisa de limiares. Na timpanometria de banda larga também eu acho que tem um monte de utilizações, mas o grosso dessas utilizações é
na triagem auditiva e na avaliação de crianças pequenas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer também a 3 amigos aí da Interacoustics, o Bu, o Lee e a Amanda, que alguns dos slides que eu vou apresentar foram eles que me forneceram, né? E nós temos aí também uma amizade de vários anos aí, colaboramos uns com os outros aí nessas apresentações. Então, eu vou colocar um pouco de desenhos aí naquilo tudo que a Marina falou. Esse aqui é um gráfico clássico aqui da timpanometria, né? A timpanometria, ela necessita timpanometria necessita de, principalmente, inicialmente, de uma bomba, né, de pressão que vai jogar e tirar pressão de um canal auditivo externo ocluído pela sonda, um microfone e um alto-falante, que vai oferecer um som de 226 Hz, que é a timpanometria que nós conhecemos no dia a dia e na clínica, ou de 1000 Hz, quando a criança é menor de 6 meses de idade. Nem todos os impedanciômetros têm a frequência de 1000 Hz, então, talvez mais de 90% das vezes nós vamos encontrar aparelhos que têm somente a frequência de 226 Hz. Com essa pressão que a bomba põe e tira, vai haver uma vibração da membrana timpânica e, junto com a estimulação do som, vai haver uma mudança aí na tonalidade desse som. Bom, a timpanometria, ela, de 226 Hz, ela estuda basicamente só essa frequência de 226 Hz. Sim, ela é conveniente, porque nós temos aí muitos anos aí de utilização, né? Mais de 50 anos, se eu não me engano. Ela é de fácil calibração, ela já é muito bem conhecida, ela é simples de se fazer, já é um método tradicional de avaliação de orelha média e ele é bom. É um exame que nos traz uma quantidade de informações muito grande. E nós temos também um grau aí de ignorância e desconhecimento de outras frequências. A de 1000 Hz é a mais estudada, mas perto de 226, muito pouca ainda essa informação. Então, ela é um pouco mais diferente da interpretação, às vezes um pouco mais difícil também de interpretar. A Marina falou bastante aí da absorvância, né? Ela também era conhecida como reflectância, e nós vamos ver aí algumas coisinhas sobre isso. Então, basicamente, o que é esse exame, né? A gente oferece um som, quando a gente oferece um som no canal auditivo externo do paciente, uma parte dele é transmitido pela membrana timpânica, né, para a orelha média, uma parte dele é absorvido pelas estruturas da orelha média e uma parte dele é refletido na membrana timpânica. Então, você dá um som, uma parte dele entra e uma parte dele vai acabar saindo. A absorvância é a energia absorvida, ou seja, aquela que entra e fica dentro da orelha média, dividido pela energia, pelo som que entra na orelha média, no conduto auditivo externo. Quando toda a energia do som que entra no canal auditivo é refletido pela membrana timpânica, nós dizemos que a absorvância é zero, ou seja, não entrou nada, tudo foi refletido. Quando que isso é um erro aqui, desculpa. Bom, quais são as vantagens desse exame, né?
Não necessita de pressurização do canal auditivo. Com isso, como a Marina falou ali, em casos de pós-operatórios, é um exame que pode ser utilizado sem causar traumas, aí, ou movimentar as próteses, ou a reconstrução ossicular que foi realizada, e ela dá uma série de informações quando utilizado com as múltiplas frequências da timpanometria, dá uma série de informações em poucos segundos. Bom, a nomenclatura dela passou por vários momentos, que nem a neuropatia auditiva. Neuropatia, depois foi a dissincronia, agora é o espectro, né? E de vez em quando aparece uma coisa nova. Então, a absorvância já foi chamada de reflectância, de reflectância de banda larga, de energia refletida de banda larga, e assim por diante, em todos esses exemplos aqui. A maioria dos trabalhos foi feita até uns 10 anos atrás com a reflectância. É o inverso da absorvância. Tudo que não é refletido é porque foi absorvido. Então, quando tudo é refletido, nós temos uma reflectância de 1. E, como é o inverso, nós temos, então, uma absorvância 0. E é aqui o contrário. Então, aqui nós vemos um trabalho do professor Robert Margolis, de 99. Vocês vejam que o trabalho foi feito com N de 20 pacientes, né? Onde mostra essa distribuição da normalidade, e aqui a curva média para esse, desculpe, o trabalho do Margolis já é esse tracejado pequenininho, né? Vocês veem que na maioria dos pontos eles têm uma certa semelhança, né? Principalmente aqui nas frequências mais baixas e nas mais altas. Então, aqui nós vemos um paciente com uma reflectância normal, ou seja, com uma absorvância normal também, e aqui um paciente com uma perda auditiva sensório-neural. Vocês vejam que o gráfico em si é muito pouco diferente de um lado e do outro. Por quê? Porque com a perda auditiva sensório-neural, né, o problema é na cóclea, não deve ter nada na orelha média que possa causar um problema de absorver, refletir o som que foi oferecido. Por outro lado, quando nós temos uma otite média com efusão, vocês vejam que muda completamente a curva. E de todas as curvas que a Marina apresentou, a curva da otite média com efusão é a mais fácil de ser identificada. E é isso que nós vamos ver no nosso dia a dia, quando estiver examinando as crianças, sejam elas os bebês, né? Ou sejam as crianças menores, que às vezes a gente vai fazer um exame, uma avaliação em centro cirúrgico. Tá? Então, quando a gente, voltando aqui, quando a gente vê um problema na cóclea, não tem diferença praticamente, e quando a gente vê um problema de orelha média, a gente vê que é nitidamente visível essa diferença. Bom, aqui nós temos um paciente que tem um pouco de efusão de orelha média, né, mas não está tem um certo comprometimento aí, de orelha média, mas não é só efusão. O Titan, no módulo de absorvância, né, ele tem uma série de modelos aqui. Esses modelos são para dar uma percepção do que pode estar acontecendo, um guia para a gente do que pode estar acontecendo. Nem sempre esses desenhos são tão parecidos com o que a gente vê na realidade. Aqui é um exame mostrando, de novo, a reflectância, e aqui ele invertido para mostrar que a curva, né, a média que dá da absorvância dos dois gráficos é muito semelhante, né, da distribuição normal aqui desses pacientes. Bom, então, voltando aqui para a nossa timpanometria clássica, quando a gente tira a bomba de pressão e muda o som
de 226 ou 1000 Hz para um clique de banda larga, a gente pode, então, agora captar pelo microfone essa curva de absorvância. Então, o que muda nesse exame? A gente tira a pressão e muda o estímulo. E, mudando-se esse estímulo, nós vamos poder, então, agora comparar o que está sendo absorvido e o que está sendo refletido. Tá? Aqui o que entrou, absorveu, e aqui o que refletiu. Se a gente somar um com o outro, tem que dar a energia total que foi oferecida. Quando a gente coloca novamente, né, pega novamente a bomba de pressão e coloca no esquema, agora a gente pode fazer a timpanometria de banda larga. Que agora nós vamos dar um som que vai mostrar o que está sendo absorvido e refletido, mais a mudança da membrana timpânica em sua posição, pela pressão, positiva ou negativa. Então, aqui nós temos um esquema mostrando aqui o microfone, que vai oferecer um clique, selado, né, vendo um isolamento aqui do canal auditivo externo. Quando você dá o som, uma parte vai ser absorvida e uma parte refletida. Quando você coloca agora a pressão, né, você vai movimentar esse tímpano junto. E com isso a gente consegue, então, ter aquela curva que a Marina mostrou aí, que é a curva da timpanometria de banda larga. Então, ela já mostrou um vídeo semelhante, esse aqui é de um paciente nosso, mostrando aqui a timpanometria sendo realizada, uma curva tipo A, normal, e aqui a curva em 3D. Né? É uma criança, vocês podem ver aqui, é uma criança, é um bebê, né, entre meio mês e 2 meses de idade, e no aparelho a gente consegue ver no gráfico 3D, clicando-se em algumas faixas aqui, a absorvância ou a timpanometria. Depois a gente pode ver exclusivamente um ou o outro também no próprio esquema do aparelho. Então, esse gráfico aqui, a gente vai ter cada linha dessa que sai do centro e vai para o lado direito e esquerdo, né, é uma curva de timpanometria, de 226 até chegar lá no final em 8.000 Hz. E as curvas que a gente vê aqui, que vão para o lado esquerdo e para o lado direito, mostram, desculpa, do lado direito e do lado esquerdo mostra a timpanometria. E essas que vão para cima e para baixo, que está aqui no pico, indo para frente ou para trás, vão mostrar as diferentes absorvâncias em situações diferentes. Então, nós vamos ver depois alguns exemplos. Então, aqui nós temos uma timpanometria de 226 Hz, uma timpanometria de 1000 Hz, e aqui a ressonância, a frequência de ressonância que a Marina comentou, que muda de criança, entre criança e adulto, temos umas frequências preferenciais de ressonância. Vão ser frequências mais baixas para as crianças e frequências mais altas, em torno de 1000 Hz, para adultos. Então, quando a gente faz esse exame, nós vamos ter uma série de timpanometrias, que vão desde 226 até 8.000. Primeira, o que a gente normalmente examina lá no gráfico é de 226 e de 1000 Hz. Poupa tempo, porque é numa introdução que a gente vedando o canal auditivo, esse exame demora na criança que está quieta, né, que vai fazer o exame normal, em torno de 5, 7 segundos, é muito rápido. A vantagem é que a gente consegue ter uma melhor detecção de problemas da orelha média dos bebês, né? Ela tem uma menor sensibilidade ao ruído. Por quê? Porque depois você tem esse gráfico aqui, que é a média, que vai ali entre 1.000 e 2.000 Hz, 800 até 2.000 Hz, mais ou menos, faz uma média dessa variação da timpanometria, e mesmo que a criança se mexa um pouco, a gente tem, muitas vezes,
quando é uma criança que tem uma orelha média normal, a gente tem um gráfico de média normal também. E a grande vantagem é que a gente pode ver na absorbância, quando há presença de otite média com efusão, ou seja, líquido, né? Na criança pequenininha não é uma otite média, é só a efusão que fica lá, é a secreção ainda do líquido amniótico, que ainda não retirou, e às vezes a gente tem também mesênquima, que fica ali e produz ainda alguma secreção, e do outro lado, do lado direito, aqui a gente vê quando tem uma orelha média normal. Então, fica bem dentro do gráfico, e na otite média, com efusão ou com infusão dentro da orelha média, costuma ter esse pico nas frequências mais altas, em torno de 2.000 Hz. Então, vamos falar um pouquinho agora como que a gente usa isso na prática. Quando a gente faz uma triagem auditiva, né, a gente pega uma criança de vez em quando que não passa, né? A gente faz um monte de exames normais e uma criança que não passa. O que a gente faz quando essa criança não passa? Em primeiro lugar, eu aconselho quem faz triagem auditiva a explicar que no exame, muitas crianças não passam, apesar de serem normais, porque ainda tem um pouquinho de secreção na orelha média. Eu faço isso antes de começar o exame, explico para a mãe, porque muitas vezes não vai passar, e depois que já fez o exame, você fala que aquilo pode estar normal, a mãe já fica preocupada. Então, a gente fala ao contrário. Olha, nós vamos fazer o exame, se não passar, provavelmente ainda tem alguma secreção, a gente vai repetir daqui 10 dias, 15 dias, 30 dias, né? Depende do caso ali. Tá? Mas o que a gente faz quando não passa essa criança? Vamos ver por que normalmente não passa. Né? A efusão é a causa mais comum de falha nessas crianças. Mas, quando a gente tem uma falha na triagem, a gente não pode descartar uma perda sensório-neural. Ela pode ter uma secreção, como também pode ter uma perda mista, aí, no caso. A causa mais comum é o líquido amniótico residual na orelha média. Às vezes, a gente tem também presença do vernix caseoso dentro do canal auditivo externo e presença de mesênquima que envolve os ossículos e não permite o retorno da emissão, do som da emissão, que vai passar pelos ossículos, vai ficar bloqueado ali, não vai sair daí para a orelha média. Então, essas são as causas mais comuns de falha na triagem auditiva. Bom, falhou, vamos fazer uma timpanometria? Aí nós vamos cair naquilo que a Marina já comentou, eu também comentei. Quando a gente faz uma timpanometria, né, a pressão oferecida no canal auditivo externo, né, aumenta e diminui. Ela dá impulsos não, ela aumenta e depois ela diminui. Então, quando a gente faz isso, esse aumento e diminuição de pressão, o canal auditivo externo pode aumentar ou colabar. Ele pode ficar meio insuflado ou pode colabar. Por quê? Porque o canal auditivo externo em bebês ele é praticamente constituído aí por cartilagem. Essa cartilagem é muito flexível. Então, a pressão positiva pode insuflar o canal e você ter um aumento de volume do canal auditivo externo. E na hora que você tira a pressão, você pode diminuir o canal e dar também uma diminuição do canal auditivo externo. Então, 226 Hz pode causar um exame, pode resultar num exame normal de timpanometria em orelhas que têm efusão, por causa desse aumento e diminuição do volume do canal auditivo externo. E também pode dar alterado em orelhas normais, da mesma forma, por causa da movimentação do canal auditivo externo. Então, 226 Hz não adianta fazer em bebê. Se der normal, pode ser falso, se der alterado, pode ser falso também. Então, teria que fazer com 1.000 Hz. Bom, na população aí em questão, as perdas temporárias, as perdas condutivas, elas são muito mais comuns do que as sensório-neurais.
Então, quando nós temos uma emissão ausente, se nós fizermos a timpanometria de banda larga e ela der alterada, ou seja, tem um problema de orelha média, provavelmente essa emissão está presente, mas a gente não consegue captá-la na orelha externa. Se ela der normal, a gente tem que acender uma luz vermelha, uma luz amarela para vermelha, porque existe a possibilidade de ser uma perda sensório-neural, e não mais um líquido na orelha média. Bom, aqui é um resumo, simplesmente, para a gente comparar aqui a timpanometria de banda larga, as emissões e o beta. Num paciente normal, os três vão ser normais, né? WBT normal, emissões presentes e um beta normal. Na perda condutiva, a WBT vai estar alterada, achatada, ou aquele pico, né, que a gente viu também, as emissões ausentes e o limiar aéreo elevado com ósseo normal. Nas perdas sensório-neurais, nas cocleares, a WBT vai estar normal, as emissões ausentes e o limiar aéreo elevado e o ósseo também elevado. E nas perdas neurais, né? Aqui eu falei coclear, mas na verdade é sensorial, né? Desculpa, eu falei sensório neural, mas é sensorial. Nas perdas neurais, ou seja, naquelas retrococleares, a WBT vai estar normal, as emissões presentes e o beta alterado, né? Ou ausente, que é no caso aí da neuropatia auditiva. Bom, a vantagem desse exame é que a gente pode analisar mesmo, nós podemos mudar a análise mesmo depois de feito o exame. A gente pode avaliar 226 Hz, 1000 Hz, 1200 Hz, e com isso a gente tem várias possibilidades de interpretação do exame. Os benefícios é que a gente faz várias timpanometrias ao mesmo tempo, pode utilizar para uma monitorização pré- e pós-operatória, por exemplo, no caso da autoesclerose, né? Detecção e monitorização da autoesclerose quando você ainda não opera, para a gente pode acompanhar essa evolução, ver se vai ficando mais rígida a articulação na platina, detecção de desarticulação, a gente pode ver como é que estão os tubos de ventilação. A gente tem uma possibilidade de detecção melhor aí de problemas de orelha média nos bebês, detecção de deiscência de canal semicircular e pode fazer análise pós-medição. De tudo isso aqui que a gente falou, o negócio quente aí é orelha média em bebês e crianças. Vamos ver alguns casos clínicos, então, agora. Uma criança de 2 meses de idade, a termo, sem indicadores de risco, fez em outro serviço 2 exames de emissão, falhou. Aí, no terceiro exame, ela falhou só do lado direito e foi encaminhado para nós, com agora 2 meses, para uma avaliação diagnóstica. Nós repetimos as emissões, deu falha de novo do lado direito, e presença das emissões por produtos de distorção do lado esquerdo. Essa é a absorvância do lado direito. Também, dentro do exame, a absorvância eu acho que é mais importante ainda do que a timpanometria. Quando a gente faz o bebezinho, a criança quando está deitada, às vezes muda um pouco já a impedanciometria, a timpanometria. Pode dar uma alterada. Mas a absorvância não tem nada que atrapalhe, né, posicional. Então, eu gosto muito de ver a absorvância nesses casos. Então, a gente vê que aqui ela está praticamente bem dentro da média populacional aqui do exame. Esse primeiro exame foi feito no dia 2 de agosto. Então, como falhou do lado direito e do lado direito estava normal, já acende uma luz amarela e alguma coisa pode estar acontecendo.
Repetimos esse exame, olha, no dia 2 de agosto, no dia 30 de setembro, ou seja, 2 meses depois, praticamente, continua com falha na emissão do lado direito e a curva de absorvância continua dentro da normalidade. Próximo passo, nesse primeiro exame, primeiro dia, o paciente veio só para repetir ainda a emissão. Nesse outro, a gente já marcou o exame diagnóstico. Então, já acendeu uma luz vermelha para nós e fomos daí para o Bera. Do lado direito, com 100 dB de estimulação, não houve formação de onda. Nós começamos com 90, não deu nada, aumentamos para 100, continuou não dando nada. Esse primeiro exame foi feito utilizando o clique. Para neurodiagnóstico, a gente sempre utiliza o clique. Aí nós fomos fazer uma avaliação do lado esquerdo, que estava dentro da normalidade, né? Tanto na emissão como na absorvância, e a gente vai agora pesquisar limiar. Então, a gente muda para o CHIRP. No CHIRP, do lado direito, do lado esquerdo, nós temos limiares até 20 dB pesquisados. Vejam a amplitude bonita aqui das ondas, né? Com 20 dB, presença de onda 3 e onda 5, e do lado direito, que houve aquela falha, quando a gente utiliza o CHIRP, parece que apareceu uma onda 5 aqui. Né? Questionável, a gente não dá para falar que seja, mas teve uma certa replicação aqui. Tá bom. Aí o próximo passo foi fazer o estado estável. E o estado estável mostrou, foi compatível aqui com uma perda severa, né? Severa profunda, praticamente, aqui do lado direito. Então, qual que é a lição aqui que a gente tem que ver? Ausência de emissão, absorvância normal, provavelmente é coclear, ou retro, né? Muito mais provavelmente é coclear o problema. Essa outra criança com 1 ano, falhou em 2 triagens, não tem indicador de risco, e foi indicado na época, né, das falhas, fazer o Bera, mas a mãe não levou. Aí ela foi indicada para fazer o exame com a gente com 1 ano. Com 1 ano de idade, ausência de emissões bilateral. Aqui nós vemos uma curva de absorvância bem próximo da normalidade, né? Tem mais um piquinho aqui assim, mas está dentro da normalidade. E uma curva tipo B, com 226 Hz, e quando faz a WB-TIMP, né, a timpanometria de banda larga, também deu uma curva achatada. Né? Como eu falei, às vezes pode dar alterações da impedanciometria, e nessas crianças também, que só um realço aqui da curva, essas crianças, o exame é feito com sedação, e elas não estão mais deglutindo ali. Então, a pressão na orelha média pode mudar. A pressão pode mudar. Então, altera, às vezes, a timpanometria, mas não altera a absorvância. Okay? Isso é bem interessante e importante. Então, nessa criança foi feita o Bera com 80 dB, presença de onda 5, bilateral, e um limiar, né, com presença de potencial com 50 dB do lado direito e 60 dB do lado esquerdo. Então, uma absorvância normal, a ausência de emissões é altamente indicativa de uma perda coclear. Então, aqui é compatível com uma perda coclear. Via óssea, 40 dB presente, 30 dB presente, 20 dB presente. Do lado direito, 30 dB do lado esquerdo. Então, apesar dessa curva estar
praticamente dentro do normal, ela tem um pico aqui, né? Ela parece que ela está meio que empurrada da esquerda para a direita. Então, provavelmente, ela tem mesmo uma infusão, fato que foi confirmado pela via óssea. Se a gente não fizesse a via óssea aqui, ia ficar com esse limiar alto. Então, ela tem um gap aeroósseo bilateral. E essa é o estado estável da criança, né? Os limiares, frequência específicos por via aérea e por via óssea. Veja, esse exame demorou 25 minutos para ser feito, esse, né, do estado estável. Então, é um exame extremamente rápido, para os padrões aí de frequência específica, né, e traz esse monte de informação para a gente. Mas o gancho aqui é ausência de emissão e uma tímpano, uma absorvência que está próximo do normal, uma tendência ali a ter alguma coisa de fusão. E tem mesmo infusão. Essa outra criança com 10 meses, de idade, ela já tinha apresentado 4 episódios de otite média. Um pouco estranho, mas isso aí às vezes acontece. E os exames foram solicitados porque o colega ia fazer a colocação de tubo de aeração nessa criança. Então, ela tinha uma ausência de emissões do lado direito, e aqui também não confirmou nada do lado esquerdo. Parece que tem, mas não deu positiva, não positivou para dar um passa, né, nesse exame. E a gente vê na absorvência, né, que do lado direito nós temos aqui uma curva bem diferente, né? Tem um pico aqui em torno de 5 a 6 mil hertz, e a curva bem achatada, saindo bem da curva de normalidade. E do lado direito, né, não teve uma positivação, mas parece que deve ter alguma reação, alguma presença de emissão. Houve também a presença da WBT aqui, né? A absorvância está presente. Quando a gente vê o pico, ela está com um pico negativo de menos 290, ou seja, ela tinha uma curva C, quase já chegando numa curva B, né? Mas quando a gente vê, desculpa, eu falei aqui errado, a curva aqui está corrigida, que é essa curva com menos 291 decapascal, então fica mais ou menos uma absorvância legal, mas com a curva de pressão normal, ela está também semelhante, né? Tendendo a essa curva igual do lado direito. Então, deve ter alguma coisa em orelha média. Então, nesses casos, a gente fica mais tranquilo aqui do lado esquerdo, mas já do lado direito a gente fica mais preocupado. Quando a gente faz o BERA, a gente vê um atraso de onda 1, 3 e 5, né? A onda 1, numa criança, essa aqui já era de 10 meses. 10 meses, a gente espera que a onda 1 já esteja dentro da normalidade. A onda 3 e 5, por causa da imaturidade do sistema nervoso auditivo, pode estar atrasada. Mas a onda 1, nesse caso, ao invés de estar mais precoce, como do lado esquerdo, ela está um pouquinho atrasada. Então, a gente já vê um componente condutivo aqui. E fazendo-se a emissão, fazendo-se a BERA, a gente conseguiu um limiar, né, de 15 dB de um lado e 15 dB do outro, ou seja, dentro da normalidade. Excelente exame, né? Então, apesar de ter alguma coisa, não passar na emissão, conseguiu passar no BERA. Ele comprova que tem alguma coisa ali de orelha média, não é nada relativo à perda coclear. Tem mais 2 casos. Esse aqui é uma criança maior já, né? Uma criança com lábio leporino, que já havia sido operado com 1 ano e pouco de idade, falhou na triagem auditiva do lado direito e foi feito um BERA no serviço lá, que estava normal. Foi encaminhado agora para uma avaliação dos limiares. Então, a gente fez uma timpanometria padrão, 226 Hz,
uma curva C, né, bilateral, uma absorvância que também mostra que deve ter alguma coisa em orelha média, né, tem essa queda, esse achatamento aqui do lado direito e do lado esquerdo, e a gente vê um atraso da onda 1, bilateral, com um atraso em bloco das ondas 3 e 5, né, seguindo, então, a onda 1. Então, altamente condutivo, altamente sugestivo de uma perda condutiva. Quando a gente faz o limiar por via aérea, 60 dB do lado direito e 50 dB do lado esquerdo. Todos esses casos onde a gente tem perdas limiares superiores a 30 dB, a gente deve fazer a via óssea. E aqui a via óssea da criança, a gente utiliza o CHIRP, né, tanto para fazer a pesquisa de limiar, como na avaliação da via óssea também, com presença de onda 1, 3 e 5 do lado direito, na via óssea, e presença provavelmente da 3, que eu não marquei, e da 5 do lado esquerdo. Então, uma criança com audição normal. Uma perda condutiva, né? Desculpa, audição normal não, uma perda condutiva, uma cóclea normal. E esse é o último caso, que é uma criança que eu fiz o exame no sábado agora, uma criança com 5 anos, com encaminhada pelo otorrino, uma criança que foi adotada com 3 anos e meio de idade, tinha um antecedente de sífilis congênita, então o otorrino estava preocupado com uma perda causada, né, pela sífilis aí, né? Ele estava com um grande atraso aí da linguagem. Então aqui a gente tem a timpanometria, né, de banda larga, mostrando aqui esse pico, né, que a gente vê aqui na absorvância, o pico, então, sugestivo aqui de algo em orelha média, do lado direito. Aqui a timpanometria, né, uma curva bem chatinha aqui, eu até consideraria como uma curva tendendo mais para um B aqui. Então, essa curva parece que foi levada aqui para o lado, né, da normalidade, foi levada aqui para o lado direito, foi empurrada, aí, esse pico, então, de pressão. Do lado esquerdo, uma curva flat, né, uma curva B, uma timpanometria de banda larga, com esses dois picos, que representam aqui na absorvância. Se vocês lembrarem, a Marina falou ali, mostrou um ou dois exemplos de perfuração, né, onde você tem um pico duplo, né, e ele também pode estar presente em tubos de aeração, esse tipo. A mãe não falou nada antes do exame, mas depois eu fui conversar com ela e ela disse que que a criança foi submetida à colocação de tubo de aeração bilateral e que até um mês e pouco atrás o otorrino disse que os tubos ainda estavam bem posicionados. Bom, com essa informação que nós temos aqui da absorvência, a gente vê que do lado esquerdo realmente o tubo deve estar lá, mas do lado direito não deve mais ter tubo, e deve ter caído o tubo e voltado a ter um pouco de efusão. Então, já é uma informação importante para a gente para os exames subsequentes. Então, do lado direito, nós fizemos, a Bera deu um atraso, a gente vê aqui as latências 1.67, vamos falar aqui 1.7, 4 e 6, né? Então, tem um atraso também em bloco com 80 dB do lado direito e do lado esquerdo, um limiar em 60 dB dos dois lados. Em seguida, nós fizemos a via óssea. O estimulador por via óssea nos permite somente 40 dB de estimulação máxima, então não teve resposta. Mas, quando nós fizemos o estado estável, nós tivemos, com a correção, né, limiares aqui de via óssea em torno de 20 a 25 dB do lado direito, e do lado esquerdo a gente conseguiu resposta só com 1000 Hz. Então, pode ser que essa criança tenha uma efusão, está
dando uma perda condutiva maior em graves, e os agudos a gente não pode falar, pode ter uma efusão ali também, como também pode ter uma perda sensório-neural por causa da sífilis congênita. Então, é uma criança que tem que ser avaliada agora clinicamente, como que está essa, essa orelha média, novamente agora por otoscopia, por micro-otoscopia, né? Provavelmente ela deve ter alguma coisa a mais aí nessa orelha média à direita, porque o tubo de aeração parece que ainda está presente, mas não teve resposta da via óssea com 2 e 4 mil. Então, provavelmente ela tem uma perda mesmo sensório neural nessa faixa de 2, 4 para cima. Então, isso aí termina a nossa apresentação. Se vocês tiverem perguntas, né, por favor, façam ali no Question and Answers e nós vamos tentar respondê-las. Por favor, não façam perguntas difíceis demais para a gente poder responder. Muito obrigado. Obrigada, doutor Marcelo. Foi ótima aula, muito obrigada. Nós temos aqui uma pergunta relacionada ao potencial evocado, na verdade, da Josiane. Doutor Marcelo, o senhor calcula a diferença interaural somente da onda 5 ou calcula também um 5? Depende, né? A gente, quando faz a diferença interaural, é de um lado para o outro, é para pensar em mais num caso de uma patologia retrococlear, né? Quando a gente faz, a gente sempre vai olhar o intervalo 1,5, também 1,3 e também 3,5. O 3,5 é o que menos normalmente tem problema. O 1,3 e o 1,5 é que costumam ter maior discrepância quando você tem uma possibilidade aí de perda retrococlear, né? Uma perda no neuroma, alguma coisa assim. Criança é muito raro isso acontecer. Então, quando a gente faz o exame na criança, a gente vai ver a onda 1, se está bem posicionada, está dentro da latência normal, né, que deve estar em torno de 1,2, 1,3, 1,4, estourando ali. Né? Mais do que isso, a gente já começa a pensar em alguma coisa de orelha média. E avaliar 1,3 e 1,5, principalmente a 1,5, em crianças, quando a onda 1 está normal e a 5 acima aí de 5,9, 6 milissegundos, é uma possibilidade dessa criança ter algo ali na esfera do espectro do transtorno do autismo, né? Que hoje, talvez, mais de 90% das crianças que nós temos feito exame no hospital, né, com sedação aí da faixa de 2 anos a 3 anos, 3, 4 anos de idade, são crianças que estão sendo avaliadas pelo neurologista e querem afastar um problema auditivo e tem uma suspeita de TEA, né? Transtorno do autismo. Espero que tenha respondido. Se não respondi direito, pode reperguntar aí, viu? Carolina está perguntando como é feita a absorvância sem pressão. Tem essa opção. Deixa eu dar uma olhada aqui no... Não sei se eu vou conseguir ver, só um instantinho. Deixa eu ver aqui no meu. Você quer responder isso, Marina? Eu estou tentando lembrar de cabeça aqui, mas eu não estou. Pelo Tem um lugar que protocolo. muda, né? Que você tem um protocolo que você tira, né? Que é só Uhum. absorvância, não é isso? Pelo protocolo, a gente consegue tirar a pressão. É isso mesmo. Deixa eu colocar aqui de novo. Cadê você? Cadê? Share screen de novo. Sai aqui do PowerPoint. Aqui é a imagem do Titã, né? Tá aparecendo aí? Sim. Tá? Então, aqui do lado esquerdo, nós temos as opções de exames.
Então, tem a timpanometria de banda larga, 226 Hz, 1000 Hz, papapá, até chegar em absorvância. Então, quando a gente faz a absorvância, não vai mais ter a timpanometria sendo feita junto, só ela. Então, nos casos de pós-operatório, é esse tipo de exame que pode ser feito, né? De não há pressão e somente o que é absorvido pela orelha média. Joia. Josiane, ela perguntou se absorvância é o mesmo que reflectância. É o inverso, né? A reflectância mede o que foi refletido, a absorvância mede o que foi absorvido. Mas quando você dá um estímulo, só tem duas opções: ou ela é absorvida ou é refletida, né? Então, depende de como é que você vê o exame. Se você vê, é que nem um copo, né? Está meio cheio ou meio vazio, né? Então, os primeiros trabalhos, todos foram feitos com a reflectância, que era a tecnologia que tinha disponível então. E depois, na verdade, o que eu acredito aí que o que a Interacoustics fez e mudou para a absorvância foi que quando colocou a timpanometria de banda larga associada. E mudou o gráfico para ficar mais parecido com o gráfico também da timpanometria, que é o pico positivo, né? Na reflectância, nós temos o pico negativo. É a mesma coisa que o Bera e a EcoG, né? No Japão, eles fazem o Bera com os picos negativos. Nós não estamos acostumados a ver daquela maneira. Tanto que se você for no seu aparelho, você vai ver que você, no setup você pode inverter a posição do pico, né? Para poder utilizar lá no Japão, por exemplo. Então, a absorvância e a reflectância é o mesmo exame, só que um é visto com o pico positivo e um com o pico negativo. Tem mais alguma? Aqui no Question and Answer, mais nenhuma. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? É só mandar aqui no Question and Answer. Deixa eu dar uma olhada no chat, mas não, no chat não tem. Mais alguém? Eu acho que Acredito que não. a absorvância, desculpa, vamos começar de novo. A reflectância, eu vim fazendo exames com ela bem antes de ter o Titan. Tinha um outro equipamento, né, que era muito chato para mexer. Ele era muito sensível e a criança, né, era um equipamento acoplado um, a um equipamento de emissão autoacústica. E foi justamente ali que o fabricante teve essa ideia. Vamos começar a acoplar no aparelho de emissão a reflectância, porque se a criança não passar no exame, já está posicionado a sonda, vamos fazer a reflectância e ver o que acontece, né? Se a orelha média tem um problema ou não. Mas esse aparelho ele era muito sensível ao ruído da criança. Então, era difícil de fazer. Mas eu estou trabalhando com isso aí faz, no mínimo, aí, acho que 15 anos. E depois que apareceu a absorvância no Titan, né, que foi, comecei a trabalhar com ele acho que em 92, se não me engano, 92 ou 93, a gente tem visto, feito em criança com infusão, criança maior, né, com infusão, paciente com perfuração, paciente com autoesclerose, paciente com suspeita de deiscência do canal semicircular. Mas, para o dia a dia, onde a gente usa é nessas crianças que falham na emissão. Porque a sonda já está ali, você só clica da emissão, você clica na aba de timpanometria e já faz uma timpanometria de banda larga que vai mostrar a curva 3D e vai mostrar a absorvância. Se essa criança que falhou tiver com o exame normal, a gente nem marca reteste. A gente já vai para diagnóstico. Daqui 15 dias nós vamos fazer já um BERA, né, com
estimulação com 90 ou 80 dB e pesquisa de limiar, porque não vai mudar. Se essa absorvância estiver normal, ela não vai mudar o que a gente vai achar no Bela, né? Então, a gente tem, ele pula um passo. Em vez de você repetir um exame de emissões autoacústicas, você já vai direto para o diagnóstico. Isso porque nós fazemos o exame na clínica, é diferente de quem faz as emissões no hospital, e vai ter alta mesmo, criança, então não vai mudar nada. Então, você faz um reteste lá com 15 dias, numa clínica, ou no mesmo serviço, já onde faz também a parte diagnóstica, mas quando você faz o reteste, você também já pode ver a absorvância, se tem alguma alteração. Se tiver, ótimo. Se não tiver, vai para o diagnóstico já em seguida. Compreendeu aí? Marina, você compreendeu esse raciocínio? Então tá bom. Liga aí. Eu tinha desligado para não fazer barulho. Sim, sim, deu para acompanhar. A gente não Se a teve gente mais. pensar a nível de saúde pública, né? Quando a gente dá aula com a Doris ali, ela sempre fala, né? Não, porque a gente não pode fazer isso na saúde pública. Blá, blá. Então, isso aí é uma coisa para a saúde pública. Você vai ter um reteste a menos. Uhum. Você faz um exame no bebê, né? E dá uma absorvância normal, você já encaminha ele para o diagnóstico, não precisa fazer reteste mais. É, Né? Então, você imagina o número de exames que você vai economizar, né? Ali sim, para... Isso aí é número de pacientes aí que vai cortar fila, né? é, Muito mais rápido. Aí. exatamente. Com certeza. E acaba também diminuindo não só custo, mas tempo, né? Sim, sim, Muito é bom. isso. Eu acredito que as perguntas tenham encerrado. Ninguém mandou mais nada. Quero agradecer ao Dr. Marcelo pela presença, pela aula, pela dedicação, pelas respostas. Agradecer a todos que ficaram conosco aqui nessa noite. Me perguntaram se a aula ia ser gravada. Ela foi gravada. Provavelmente em breve ela vai para o YouTube da Interacústicas, tá, pessoal? Quem assistiu ao vivo, assim que for emitido o certificado, nós vamos enviar por e-mail, tá? Acredito que dos avisos era mais isso. Agradeço todos por estarem conosco mais essa noite, né? Nessa segunda webinar. Acompanhem aí as mídias sociais da Interacústicas para ficarem antenados nos próximos eventos. A gente preparou um ano aí recheado de informações. E eu agradeço muito a todos. Uma boa noite, um bom descanso para Eu acho vocês. que quem tiver interesse aí, dá uma olhada no site, no YouTube da Interacoustics International, né? E tem algumas aulas bem interessantes lá Sim, sobre reflectância, sobre Ibera, sobre tudo, né? Na verdade, né? As aulas são sim. muito bem montadas, muito bem preparadas. E outro dia mesmo eu estava dando uma olhada nos casos clínicos lá de uma aula de reflectância. Muito boa, de absorbância. Tá bom, muito obrigado então aí, Marina. Boa noite aí, bom final de semana. Para você também, doutor Marcelo, para todos vocês. Boa noite, bom Obrigado. descanso para todos. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.